Como o irmão compartilhou, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. 1 Pedro 2, 21. Os irmãos tenham paciência, eu vou ser rápido, vou ver se eu gasto uns 15 minutos só. 1 Pedro 2, 21. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então nos é dito, irmãos, que a nossa caminhada, o nosso passo, tem que ser aquele mesmo passo que Jesus já estabeleceu. Jesus já marcou o caminho e está dizendo para você, segue-me. Segue as minhas pegadas. Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, uma das pegadas do Senhor, buscar e salvar o perdido. Um outro texto, João capítulo 5, 43. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Então Jesus veio representando o Pai. Ele veio buscar e salvar o perdido, ele veio representar o Pai, ele veio em nome do Pai. E o texto que o irmão também leu, Marcos 10, 45. Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Irmão, nós temos orado continuamente para conhecer a vontade de Deus. E talvez você não saiba qual é a vontade específica de Deus para a sua vida. Mas aqui nos é dito uma vontade geral de Deus. Deus quer que você ande nas pegadas de Jesus. E aqui nós temos 3 exemplos de caminhada de Jesus. Buscar e salvar o perdido, representar a Deus e servir. Então você não sabe o que vai fazer da sua vida, mas faça essas coisas que Jesus fez. Busque e salve o perdido, represente a Deus ou viva, faça as coisas em nome de Jesus. E sirva as pessoas, sirva o próximo. João, Evangelho de João, nós vamos ver isso exemplificado, irmãos, na vida dos primeiros discípulos de Jesus. Os 5 primeiros discípulos mencionados na Bíblia de Jesus nominalmente são André, João, Pedro, Filipe, Natanael. E todos esses 5 estão aqui no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus. Então, você está dizendo no dia seguinte, você tem que ler o contexto anterior. O que aconteceu ontem? Versículo 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém, sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem, quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu o profeta? Respondeu, não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu, sou voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhe, então por que batiza, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Irmãos, a palavra de Deus tem 2 cidades chamadas Betânia, uma perto de Jerusalém, e essa outra aqui, onde João Batista estava batizando. E quem veio até João Batista para ser batizado?
Quem saiu lá da Galileia para vir aqui ser batizado? Jesus. Quem mais? André? Quem mais? Pedro? Filipe? Natanael? Lá da Galileia, de todo lado de Israel, vinham pessoas para serem batizadas por João. André e João já eram discípulos de João Batista. Filipe também já tinha sido batizado por João. Muitos vinham para ser batizados por João. Mas aqueles que vieram lá de Jerusalém, os escribas e fariseus, os fiscais, foram batizados? Não. Pelo contrário, se levantaram contra João. Se você não é o Cristo, se você não é o profeta, se você não é Elias, por que você está batizando? Ele estava batizando porque ele estava numa ordem de Deus. O batismo dele era ordenado por Deus. Deus o enviou para batizar. E Deus deu para ele um código, um sinal. João, aquele sobre quem você viu descer, o Espírito Santo como pomba, esse é o Messias. E João diz, eu não o conhecia. Mesmo que ele era primo, parente. Ele não sabia que Jesus de Nazaré seria o próprio Messias. Mas quando João Batista batiza Jesus, o que acontece? Desce o Espírito em forma de pomba, e ouve-se do céu uma voz, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A partir desse dia, João Batista então entende, é ele, Jesus, ele é o Messias. E o que acontece? Quando Jesus então é batizado, vem o Espírito Santo sobre ele, ele fica cheio do Espírito Santo, o que Jesus faz? Levado pelo Espírito, ele vai para onde? No deserto, e fica lá quantos dias? 40 dias, sem comer. No final dos 40 dias, vêm os anjos e trazem a comida para ele. E o que ele faz? Come. E depois que ele come, para onde que ele foi? Depois do deserto, para onde que Jesus foi, irmãos? Por esse evangelho de João. Então, João nos explica para onde que ele foi. Para onde ele voltou? Para o mesmo lugar onde João estava batizando. Jesus já chega ali, irmãos, depois de 40 dias pelo menos, Jesus já chega ali cheio do Espírito Santo para começar o seu ministério. E ele fica ali, perto de João. Versículo 29. No dia seguinte, qual o dia seguinte? Pelo menos 40 dias depois do batismo. Pelo menos. Quando Jesus volta do deserto da Judéia para Betânia, Jesus fica por ali. No dia seguinte em que João Batista foi investigado, João Batista dá esse testemunho. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. 32. E João testemunhou dizendo, viu o Espírito descer do céu como pomba sobre ele. Ontem? Não. Pelo menos 40 dias atrás. Pelo menos. A experiência do batismo de Jesus foi pelo menos 40 dias atrás. João continuou ali batizando. Jesus foi para o deserto para ser tentado. Jesus volta ali para aquele mesmo lugar onde João está. Jesus então vem para perto de João e João então identifica, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículo 32. E João testemunhou dizendo, viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Irmãos, 40 dias atrás, pelo menos. Eu não o conhecia, aquele, porém, que me enviou a batizar com água e me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. 35. No dia seguinte, ou seja, 2 dias depois dos fariseus e escribas, um dia depois dele ter dado o testemunho de que Jesus era o Cordeiro de Deus,
No dia seguinte, estava João outra vez, na companhia de 2 dos seus discípulos. Vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Por que Jesus é chamado de Rabi, de mestre? Será que Jesus era uma pessoa calada? Ficava em silêncio? Por que eles o identificam como mestre? Certamente ele voltou do deserto da tentação e já veio anunciando, pregando a palavra de Deus, ensinando. Irmãos, Jesus tinha o costume, lá em Nazaré, de frequentar a sinagoga, mas lá ele não pregava. Ou se ele pregava, ele não expunha toda a sabedoria. Porque quando no seu ministério os nazarenos o viram falando aquelas coisas de Deus, eles admiraram. Mas onde que ele aprendeu isso? Ele não é o carpinteiro? Então aqui Jesus volta do deserto, já volta ensinando a palavra de Deus e já é reconhecido como Rabi, como mestre. André e provavelmente João perguntam para ele: Rabi, onde você está morando? Onde você está morando? Onde você está ficando? Versículo 39. Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª, 4 da tarde, foram então ter uma comunhão com Jesus. Jesus então permitiu: venham, estejam comigo. 40. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Aqui nos mostra, irmãos, qual é o papel, a finalidade do pregador. O pregador tem apenas a incumbência de ser um meio, de ser usado para levar as pessoas a um fim, que é Cristo. Cristo é o nosso alvo, a nossa finalidade. Se nós queremos levar as pessoas não são levadas para nós mesmos, a minha igreja, o meu rebanho, as minhas ovelhas. Não, João Batista anunciou para André e para João. André e João deixaram João Batista e seguiram Jesus. Versículo 41. Ele achou primeiro o seu próprio irmão. Então, irmãos, Jesus nos deu o exemplo de seguirmos os seus passos, buscar e achar o perdido. Aqui André está seguindo essa pegada. André foi atrás, primeiramente, do seu irmão, Simão. Aqui André nos dá um exemplo, irmãos, para nós evangelizarmos. Começando com os nossos parentes. André vai atrás do seu irmão, do seu parente. Você tem algum parente, algum irmão que ainda não aceitou Jesus? Vá atrás dele. Fala para ele a sua experiência. Fala para ele que você encontrou o Messias. Ele achou o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Versículo 42. E levou a Jesus, olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Como é que Jesus falou isso aqui, irmãos? Qual é esse dom espiritual que Jesus usou? Quando Jesus então viu Pedro, Jesus profetizou acerca de Pedro. Você hoje é conhecido como Simão, mas na realidade você será Pedro, estável, firme. E talvez você olhe para uma pessoa e você apenas vê Simão. Talvez você pense, não tem solução para aquela pessoa, mas quem sabe o futuro daquela pessoa, quem sabe o que Deus pode fazer por aquela pessoa, transformando-a, é o próprio Senhor. Tu és Pedro, tu és Cefas. E levou a Jesus, olhando Jesus para ele, disse. Então você anuncia Jesus para a pessoa, e depois a própria pessoa vai ter um relacionamento com Jesus. O próprio Jesus vai se revelar àquela pessoa. O nosso papel é só levar a Cristo, só anunciar Jesus, só falar de Jesus. Dali para frente, é entre aquela pessoa e Jesus. Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Versículo 43. No dia imediato. Está vendo? Alguém que presenciou, participou desses eventos, cheio de detalhes. Então, por isso que nós acreditamos que é o próprio evangelista, João. João está nas suas memórias, está lembrando
detalhadamente o que aconteceu naqueles primeiros dias em que ele foi seguir Jesus. 43. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Irmãos, algumas pessoas vão ter a experiência diretamente com Jesus. Jesus vai aparecer para elas. Diferente aqui, André levou Pedro, mas agora quem levou Filipe? Ninguém. O próprio Cristo apareceu para ele. Haverá pessoas que o próprio Jesus se revelará a eles. Nós temos histórias de muçulmanos que aceitam Jesus. Jesus aparece para eles em visões e sonhos. O próprio Jesus se identifica a eles, como Jesus se identificou com Saulo no caminho de Damasco. Esse foi o caso de Filipe. Dá a entender que Filipe é mais tímido, mais reservado. Filipe é quem disse: segue-me. Versículo 44. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Então são concidadãos. Então nós devemos pregar a palavra, irmãos, para os nossos parentes e também para os patenses, aqueles que são da nossa cidade. Versículo 45. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, está vendo? Buscando o perdido. Filipe vai atrás de Natanael. Natanael precisa conhecer essa tão grande salvação. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Talvez você tenha um vizinho, irmão, piedoso. Às vezes você tem um conhecido que é religioso. E como é que você vai pregar para ele? Você vai anunciar aquilo que tanto ele como você conhecem. Filipe conhecia as profecias de Moisés. Natanael conhecia as profecias de Moisés. Você sabe orar o Pai Nosso. Talvez o seu vizinho saiba orar o Pai Nosso. Aproveita. Eu gostaria de falar para você sobre o Pai Nosso. Vamos meditar no Pai Nosso? Qual católico que não sabe Pai Nosso? Aproveita. Então ele vai aproveitar aquele conhecimento comum para anunciar Jesus. A quem se referiram os profetas? Jesus o Nazareno, filho de José. 46. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Irmãos, talvez você vai querer levar Jesus para a pessoa vai arrazoar, vai questionar, vai querer entrar em debate. Você não vai entrar em debate. Você vai falar, experimenta, vem e vê. Talvez você convide uma pessoa para frequentar a reunião, para frequentar a reunião dos bairros. A pessoa talvez bota alguma dificuldade, mas você não vai discutir com ela, você vai dizer, venha, veja, participa. Se você não gostar, não vou te incomodar mais. Vem e vê. Ele não vai discutir. De Nazaré não sai nada bom, não. Ele não vai falar, não, Nazaré é uma cidade tal. Não, nada disso. Ele não vai entrar em contenda, não vai entrar em discussões. Versículo 47. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Qual dom espiritual Jesus está usando aqui, irmãos? Palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento. Jesus Cristo, então, fez as pegadas para que nós o seguíssemos. Se Jesus Cristo andou, irmãos, cheio do Espírito Santo, nós também devemos buscar ser cheios do Espírito Santo. Devemos buscar os dons espirituais para fazer a obra de Deus. Só aqui nós já vimos Jesus usando alguns dons espirituais, fazendo a obra de Deus. Então, com a palavra de conhecimento, Natanael é revelado, é exposto. Versículo 48, perguntou-lhe Natanael, de onde me conhece? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que essas verás. E acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Se João Batista, irmãos, pregou acerca do sofrimento de Cristo, quando anunciou, eis o Cordeiro de Deus, aqui Jesus prega acerca da sua glória. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem.
Ou o filho do homem, tendo toda a autoridade sobre os próprios anjos. Jacó também teve essa visão. Só porque na visão de Jacó havia uma escada. Aqui Jesus não falou da escada. Mas quem é a escada? Quem é o caminho, a verdade e a vida? Ninguém vem a mim, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Jesus. Jesus é a própria escada que liga terra e céu. Então você quer ser socorrido por um anjo de Deus, que é um ministro de Deus enviado a nosso favor? Será através de Jesus. Você quer levar as suas orações como incenso na presença de Deus? Será através de Jesus. Vereis os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Capítulo 2, versículo 1. 3 dias depois, está vendo, irmãos? Bem detalhado. Aquela semana marcou a vida desse discípulo. Ele lembra detalhadamente. Segunda aconteceu isso, terça aconteceu aquilo, quarta aconteceu aquilo. Eu lembro, 3 dias depois tinha uma festa de casamento, nós fomos convidados. Capítulo 2, versículo 1. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. Ou seja, então Jesus deixou Betânia do outro lado do Jordão. Certamente ele já sabia que havia um casamento, ele já tinha esse convite. E ele então deixa Betânia de Jordão, 3 dias depois está lá na Galileia, lá numa festa de casamento. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Versículo 11. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, irmãos, aqui nós temos exemplo do que fazer. Imitar Jesus, buscar e salvar o perdido, representar o Senhor e servir aos outros. Ali naquela festa houve uma necessidade. Maria, mãe de Jesus, se coloca nesse papel de serviço, de socorrer os noivos. Então vem e recorre ao seu filho. E Jesus Cristo diz: não era chegada a minha hora, mas ainda assim ele age. Ainda assim ele faz um milagre e dá aí princípio dos seus sinais. E os seus discípulos creram nele. Pelo menos 5 discípulos. André, João, Pedro, Filipe e Natanael. Naquela mesma semana em que foram chamados para seguir Jesus, deixaram João Batista e seguiram Jesus, eles tiveram essa experiência, essa glória e creram em Jesus. Irmãos, aqui no versículo 40 do capítulo 1 diz: era André irmão de Simão Pedro. Dos dois, quem é o mais famoso? O André ou o Pedro? Quem vai ser conhecido como sendo irmão de quem? André, irmão de Simão Pedro, ou Pedro, irmão de André? Você já viu alguma vez falando? Aquele é o Pedro, irmão do André? Aquele é o Beto, irmão de Samuel? Vocês não vão falar isso, vocês não vão falar. Aquele é o Samuel, irmão do Beto. André é o menos famoso. Mas isso fez com que André trabalhasse menos? Ou não servisse o Senhor? De forma alguma. Nas outras 3 menções do Evangelho em que consta André, você sempre o verá levando pessoas a Cristo. Jesus termina o sermão e Jesus quer que a multidão seja alimentada. E os discípulos querem: manda embora, manda embora. E Jesus falou: não, vocês mesmos devem dar para eles pão. Aí André então pega um menino que tinha 5 pães e 2 peixes e leva a Jesus. Uma outra passagem, lá em João capítulo 12, os gregos querem ver Jesus. E
pedem para Filipe. Dá a entender que Filipe é um pouco tímido? Filipe chama André. E André e Filipe apresentam esses gregos para Jesus. Sempre você verá André levando pessoas a Cristo. Levou seu próprio irmão, levou o menino, levou os gregos. Então nós devemos, irmãos, assim como esses 5 discípulos, assim como Jesus, buscar e salvar o perdido. Não perca a oportunidade para evangelizar. Fale com o seu parente, fale com aquele que mora aqui em Patos. Fale com o seu vizinho, fale com seus conhecidos. Nós devemos também representar. Jesus veio em nome do Pai. Nós estamos em nome de Jesus. E também, assim como Jesus não veio para servir, para ser servido, mas para servir, também nós devemos servir e dar a vida uns pelos outros. Amém? Senhor abençoe os irmãos, em nome de Jesus.